Então, nós estamos estudando o livro Caminho a Cristo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que tem como tema mudança de rumo. E hoje nós temos uma convidada especial, uma irmã nossa querida, Thalita Costa, e eu vou deixar que você se apresente para a gente, tá bom, Thalita? Deus te abençoe e te conduza. Amém, amém, obrigada. Bem, meu nome é Thalita, né? Como a Rosana já falou, eu sou casada com o Daniel, nós somos missionários, né, da Igreja Adventista, em tempo integral, e dedicamos a nossa vida para pregar, para levar mensagem de saúde, né, como braço da terceira mensagem, né, para ser proclamada como uma verdade presente para o nosso tempo, e é isso. Ô, Rô, deixa eu te perguntar, por que que você escolheu esse texto de Mateus 22? Fala sobre mudança de rumo, né? E a mudança de rumo que o Espírito Santo realiza em nosso coração vem por meio justamente disso, que é a base, como Jesus disse, né, da lei dos profetas. Uhum, legal. Eu perguntei porque, é, assim, como Deus, ele conecta as coisas, né, assim, de uma forma incrível. Eu tô fazendo ano bíblico, né, e eu tô nas cartas de João, e ao mesmo tempo eu tô lendo o Grande Conflito, né, terminando ali da série Conflito. E aí hoje eu li uma coisa no Grande Conflito, calhou assim no capítulo, que deu certinho com uma explicação que eu não estava entendendo de uma coisa da carta de João, sobre essa questão da lei, né? E aí você leu justo esse texto, que também dava junção com essa questão do tema que eu estava estudando. Aí eu falei, acho que Deus quer me falar alguma coisa. E Olha, aí na por isso que eu te verdade é que, perguntei. assim, eu peguei a Bíblia, pedi ao Espírito Santo, Senhor, me dê um texto aí para ler e abri justamente aqui. Que incrível, né? Como Deus Seja porque louvado. João ele fala nas cartas ali, né, dele, rapidamente aqui, não querendo sair do contexto, mas está dentro do contexto, porque também tem tudo a ver com a questão da mudança de rumo, né? É, ele fala aqui na segunda carta dele, que ele fala assim, né, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes, né? E aí depois ele fala assim, este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. E aí depois ele fala, outra vez vos escrevo um mandamento novo. Aí eu falei, uai, mas como ele falou que deu um mandamento antigo, mas depois ele fala que deu um mandamento novo, aí eu fiquei, né? E aí eu fui cavar, fui estudar aqui, e aí eu entendi, porque lá em Deuteronômio, né, quando Deus fez ali a aliança, né, com o povo, foi dito, né, amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que o próprio João escreveu lá no Evangelho que Jesus disse: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Né? Jesus ele não estava dando um novo mandamento, mas ele estava ampliando agora o mandamento. E aí eu entendi por que ele falou aqui, né? Esse antigo e novo. Porque ele faz referência tanto ao antigo, né? Considerado como ali o decágulo, né? O Êxodo 20, mas ele faz referência também ao que Jesus ampliou. E aí Deus me levou lá para Salmo 119, verso 96, falando que todos os seus mandamentos são amplíssimos. E aí me levou para Mateus 5,17, que eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir, né? E aí me levou bem no capítulo que eu estava lendo, o grande conflito de Mateus 5,17, que Jesus estava explicando sobre essa amplitude da lei, né? E eu falei, uau, como assim as coisas, né? E Paulo, o João, ele leva isso muito a sério, né? A questão de amar a Jesus Cristo, né? Amar a Deus e a gente amar uns aos outros. E aí eu entendi, uau, que interessante, né? Então não tem como falar que a lei foi abolida, não tem como. No Novo Testamento está aqui, Deus falando que o novo mandamento e o velho mandamento é o mesmo, amar ao Senhor de todo o teu coração e amar ao teu próximo, né? Como eu vos amei ou como a ti mesmo, de uma forma muito mais ampla, né? Que foi o que Jesus fez. Ampliou a lei, né? Ali em Mateus. Era isso. E aí vai chegar aqui na parte
do capítulo 3, né? Do Caminho a Cristo, que é um dos meus capítulos, assim, favoritos. Eu, eu costumo dizer que para quem quiser estudar o tema de justificação pela fé, tem que ler esse livro. Amém. Não, não tem como escapar, tem que ler o Caminho a Cristo. E eu até comentei com você, né, que eu gosto de ler esse livro todo ano. Ele virou meu livro do ano, né? Todo ano tem que ler o Caminho a Cristo. E aí, justo quando você colocou no, que ia começar a fazer, eu tinha ganhado esse para reler esse ano. Eu falei, uau, então vai dar certo. E eu já tinha esse estudo pronto do capítulo 3. E aí foi justo o capítulo que você escolheu para eu fazer. Eu não, foi o Deus, Senhor. foi Deus. Foi Deus. Thalita, você vai me dizer se você consegue compartilhar o seu slide, tá bom? Consigo. Uhum. Pronto. Já consegui aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Ok. Só não sei se eu consigo. Ah, tá certo. Consegui. Acho que se você der um. Será que é um F5 que dá para a tela toda? Aí, foi, Aí, né? isso. Aí, ok. Prontinho. E aí você me diga se eu posso começar o horário, até que hora que eu posso ir, que eu vou falando. Se deixar, eu falo. Geralmente a gente vai até umas 8h40. Tá. E Só aí, como é que. as Uhum. boas-vindas aqui ao restante do pessoal, né, que foi chegando, Socorro, a Ruth, a Ivone e a Jai. Sejam bem-vindos. Socorro, e Vanessa aqui. Hoje estamos juntas, Boa Rosana. noite. Eita, Socorro e Vanessa, coisa linda. Deus abençoe, gente. Sejam bem-vindos. Pronto, Thalita, a Oi, palavra é sua. Rosana. Obrigada. Que alegria estar aqui com vocês. Desculpa o atraso, cheguei agora do trabalho. Tranquilo, Ivone, Deus te abençoe. Amém. Aí, como é que vocês fazem, Rô? Eu posso ir comentando aqui, vocês participam? Ou participam no final com comentários? Como é que você geralmente Você faz? pode conduzir o estudo. Se você quiser que alguém lhe ajude em alguma leitura bíblica, você pode pedir. E Tá, no tá final, bom. se alguém tiver alguma dúvida, alguém pergunta. Tá. Eu coloquei bastante parte aqui dos textos do livro porque, tem muita coisa importante, né? Parece que a gente quer grifar o livro inteiro. Isso, mas pode usar mesmo. Olha, olha só o que eu fiz. Eu acabei grifando tudo, dá vontade de ler tudo, né? Mas não pode. É, Então, como eu falei nessa questão do tema da justificação pela fé, né? É importante a gente ler aqui esse livro e Deus assim quem conduziu mesmo, né? Porque foi feito de uma forma, assim, numa ordem, né? Primeiro falando do amor de Deus, depois falando sobre a nossa conexão, né? De que Jesus, ele é a nossa ponte, né? A escada, né? Que Jacó viu ali, que nos conecta novamente para o céu, para Deus. E aí, agora, uma parte importante, né? Sobre a questão do plano da salvação, que é a questão da conversão, da confissão, do arrependimento, né? Onde ela vai abordar tudo nesse capítulo. E tudo isso faz parte, né, do processo da justificação pela fé, né? Então, o que significa mudança de rumo? É arrependimento, conversão, é você mudar a direção que você estava seguindo, né? Você seguir por outro caminho, você realmente convergir, né? Converter aquele caminho que você estava seguindo. Se vocês quiserem abrir aí a Bíblia em Atos 3:19 e outra pessoa lê Mateus 3, de 2 a 3, a gente vai ver como que há uma similaridade, né, nas mensagens, tanto dos discípulos como do percursor de Jesus e do próprio Jesus também com relação a isso, né? Eu Vou posso ler abrir. esse de Atos 3:19, já achei. É interessante Tá. que eu usei esse verso hoje em um texto que eu fiz sobre o dia de hoje, 22 de outubro Ai, que legal. de 1844, né? A gente relembra, né? 180 anos aí dessa Sim. mensagem sendo pregada. Então, em Atos 3:19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém. E se alguém abrir aí Mateus 3, de 2 a 3, né?
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Então, e quando a gente vai lá para o relato bíblico também, né? O próprio Jesus, a mensagem dele foi essa, foi a mesma de João Batista, né? Arrependei-vos. Então, tanto o precursor, né, do Messias, a própria mensagem de Jesus e a mensagem dos discípulos era uma mensagem de arrependimento, né? E aqui ela vai abordar um pouquinho no livro, né? O que eu acho bem interessante a questão sobre o arrependimento. O que que é o arrependimento, né? Depois a gente vai abordar algumas coisas mais, nas minúcias, assim, mas ela fala aqui sobre dois tipos de arrependimento, né? Ela fala primeiro, o arrependimento ele compreende tristeza pelo pecado e o afastamento do mesmo. Lá em Provérbios também diz assim, né, que aquele que confessa, né, e abandona os seus pecados, esse alcança misericórdia, né? E o texto da semana que eu estou memorizando deu justo o texto de João também, que é 1 João 1, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Então, o arrependimento, ele compreende essa tristeza, né? E a gente vai ver como que funciona essa tristeza. Tá? Que tipo de tristeza é essa? O que nos leva a essa tristeza? E o afastamento do pecado. Então, o verdadeiro arrependimento, ele nos dá um sentimento e uma ação, uma atitude, né? E a gente vai ver que essa ação, ela também vem através de uma operação sobrenatural, não é nossa, né? Tanto a tristeza, tanto o arrependimento como o afastamento do pecado não surge do ser humano, ele surge de algo exterior, algo divino, né? Que é o próprio Jesus. E aí ela fala, né? Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade. Uma coisa importante também aqui para a gente mencionar, eu não sei se vocês comentaram isso nos dois capítulos anteriores, mas uma coisa importante para o ser humano é ele entender a sua real condição, porque o Espírito Santo ele só vai trabalhar com relação ao arrependimento na mente, no coração de uma pessoa, quando ela realmente entende qual que é a condição dela. Comparando aqui, por exemplo, com uma pessoa viciada em drogas, né? A gente vai muito para clínicas aí de recuperação, contar os testemunhos, né? Contar o testemunho do Daniel, tentar ajudar algumas pessoas. E a gente vê que realmente quando a pessoa ela entende a condição dela, que ela realmente é viciada, que ela precisa de ajuda, que ela precisa buscar algo além das forças dela, é um passo importante, diferente de uma pessoa quando está lá à força, né? Diferente de uma pessoa que ela não reconhece a real condição dela. Então, eu sempre costumo dizer que o maior perigo para um cristão é não reconhecer a sua real condição, né? Quando a gente se acha bom demais, que está tudo bom, que está tudo certo, há um grande perigo. E mais para frente a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa, a gente reconhecer a malignidade do pecado. Enquanto dele não nos afastarmos sinceramente, não haverá em nós uma mudança real de vida. Então, eu preciso reconhecer qual que é a minha real condição. E isso eu só vou entender, reconhecer quando eu contemplar a Cristo. Quanto mais eu contemplar a Cristo, mais da tua palavra, mais da palavra dele eu estudar, mais da história de Cristo, da vida de Jesus eu vou estudar, eu vou entender e vou reconhecer qual que é a minha real condição, né? Não vai ser olhando para fulano, nem para ciclano, nem o irmão da igreja, nem para ninguém que eu vou reconhecer isso. Porque a gente sempre vai se projetar nos outros e achar sempre melhor do que os outros, né? Mas a gente precisa sempre olhar para Cristo. E quando a gente olha para Ele, quanto mais perto de Jesus a gente está, mais a gente vê a pureza e a santidade de caráter dele, e aí então a gente vai reconhecer, e principalmente, né, o sacrifício que Jesus fez por nós, né? Onde levou o meu pecado? E aí então o Espírito Santo ele vai operar em mim esse arrependimento. Então, muitas pessoas elas não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Elas lamentam seus pecados e até procuram, né, fazer uma mudança exterior na forma de viver. Mas por quê? Olha só que interessante isso daqui. Por medo de que seus erros lhe causem maiores sofrimentos.
É mais por um medo das consequências do que ela vai passar lá na frente do que realmente ela enxergar e entender o que aquilo que ela fez causou no próprio Cristo, né? Porque não foram os judeus, não foram os romanos que crucificaram a Cristo, foram os meus pecados. Então, quando eu olho desse prisma, eu consigo entender isso daqui. Aí ela fala, mas isso não é arrependimento no sentido bíblico. Essas pessoas, elas querem o quê? Evitar o sofrimento, mas não o próprio pecado. Então, elas sentem medo, né? Remorso. Aí ela coloca aqui alguns exemplos, né, na Bíblia, de pessoas que realmente, né, viram ali que não era um arrependimento sincero. Por exemplo, Esaú, né, ele viu que estava perdido quando vendeu a primogenitura dele para o irmão. No caso de Balaão, aterrorizado pelo anjo que bloqueava o seu caminho, né, com uma espada na mão, chegou a reconhecer sua culpa com medo de morrer, mas ele não teve um arrependimento genuíno de ter enganado, né, o povo, de ter vendido ali a fidelidade dele, né? O próprio Faraó, né, quando sofria ali os juízos de Deus, ele falava: "Não, eu vou deixar o povo ir", né? Ele dizia isso quando os castigos vinham, mas quando o tempo passava, ele ia e queria perseguir de novo o povo de Deus para não deixar eles saírem do Egito. Mas ele via que Deus viu que aquilo não era realmente, de fato, um verdadeiro arrependimento. Só enquanto estava as pragas, né, caindo ali no Egito, e aí então ele cessava a ordem, né, e não deixava o povo sair. O próprio Judas, né, depois de trair seu senhor, ele exclamou: "Pequei traindo sangue inocente". Então, a gente vê dentro desses relatos aí, né, desses exemplos da Bíblia, que esses homens, eles verdadeiramente não estavam arrependidos, eles estavam com o quê? Com medo das suas consequências, né? O próprio Judas também, que é um dos casos assim mais tremendos, né, quando a gente lê a história de Judas, a gente vê que Judas ele ficou com medo das consequências, mas o mais triste de tudo é que Judas ele não confiou que o pecado dele poderia ser perdoado por Cristo, né? Ele não confiou, ele não viveu a justificação pela fé, né? Como diz lá no livro Ciência do Bom Viver, a irmã White fala que ninguém caiu tão baixo e ninguém é tão vil que não possa encontrar libertação em Cristo Jesus. Então Judas ele viu que o pecado dele era tão grande, né? Não confiou e não creu no perdão de Jesus, qual que foi bem o contrário já do próprio Pedro, né? Pedro, só com o olhar ali de Cristo, ele entendeu, né? Ele entendeu que ele estava sendo aceito, né? Novamente por Cristo, ele estava sendo perdoado. Ambos choraram, né? Mas um teve um fim diferente do que o outro. E aqui ela compara, né? Achei bem legal no finalzinho aqui dessa parte da comparação. Ela coloca o arrependimento de Davi. E ela até menciona o Salmo 32 e o Salmo 51, né? Que são os dois salmos ali que Davi, ele realmente derrama o coração dele, né? Falando sobre a confissão, sobre o perdão. E ela fala que isso daqui ela ainda tá falando de Judas, tá? Essa parte que tá aqui, ela ainda tá falando de Judas. Olha só que interessante. A confissão brotou de uma mente culpada por um terrível senso de condenação e pelo temor do julgamento que o aguardava. As consequências o enchiam de pavor, mas não havia uma tristeza profunda, nem um coração quebrantado por haver traído o Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Que triste, né? E aqui ela vai falar então de Davi. Logo depois da oração, né, que a gente conhece bastante ali, o Salmo 51, vamos abrir lá rapidinho o Salmo 51, que é um dos... Ela fala que essa é a oração, né, do verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele envolve a não desculpar o pecado, né? Olha só que interessante o que Davi fala ali. Olha o que ele fala logo nos 3 primeiros versos, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias.
Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E lá no verso 10 ele fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que o que ele havia feito, né, era ofensivo, né, ao próprio Deus. E então ele não procurou desculpar o pecado dele, mas ele confessou de forma verdadeira e sincera, né? Davi, ele não fez esforço para minimizar a sua culpa. Deixa eu... Arrependimento. Opa. Isso aqui bem em cima, não estou conseguindo ler. Vou ter que diminuir aqui, porque eu não estou conseguindo ler ali, tá com uma frechinha. Arrependimento como esse está além das nossas forças. Só é obtido por meio de Cristo, que subiu ao alto e deu os dons aos homens. Exatamente está aqui o ponto em que muitos erram, sendo por isso privados de receber o auxílio que Cristo lhes desejava conceder. Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se, e o que é o arrependimento que os prepara para o perdão dos seus pecados. Eu queria até parar aqui nesse ponto para a gente comentar sobre isso, porque muitas pessoas, elas não entendem que esse verdadeiro arrependimento só pode ser obtido por meio de quem? De Cristo. E muitas pessoas, às vezes, não se achegam a Cristo, pensando que elas primeiro precisam se arrepender para depois ir a Cristo. Mas, na verdade, é o contrário. Nós precisamos primeiro ir a Cristo, assim como estamos, né? Porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. E é o arrependimento, esse arrependimento que nos dá esse perdão, né? Nos prepara para o perdão. É certo que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois unicamente o coração quebrantado e contrito é que sente a necessidade de um Salvador. Mas terá o pecador de esperar até que tenha se arrependido antes de poder chegar a Jesus? Não. Deve fazer do arrependimento um obstáculo entre o pecador e o Salvador? Ela diz que não. A Bíblia não ensina que o pecador tenha que se arrepender antes de poder aceitar o convite de Cristo. Então ele diz lá em Mateus 11:28, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós temos, às vezes, uma visão muito errada sobre a questão do arrependimento. Queridos, de nós não podemos produzir nada de bom. Absolutamente nada. Nem mesmo o arrependimento dos nossos pecados. É o próprio Deus. E é interessante que o próprio verso ele já diz, né? Jesus ele diz: Vinde a mim, e no final ele diz: Eu vos aliviarei. E esse alívio é justamente o perdão dos pecados. Então, primeiro a gente vai a Cristo e depois ele nos dá esse alívio, né? Amém, é verdade. Exatamente. Então, isso deve ficar muito claro, porque a gente vai ler até um pouquinho mais lá no finalzinho do capítulo. Quando o ser humano peca, Satanás ele quer massacrar a gente, né? E ele faz isso com o próprio Jesus, com o próprio Deus, né? Ele lança no rosto de Deus: é por esses daí que você morreu, né? E aí ele lança isso no nosso rosto também, porque a Bíblia fala que ele é o acusador dos nossos irmãos, ele é o nosso acusador, e ele nos acusa também, tanto diante de Deus, quanto para nós mesmos, né? E aí a gente pensa que o nosso caso é sem esperança, que não vai ter jeito para mim, mas a gente não precisa nos depender de sentimentos, a gente só precisa crer que, assim como eu estou, assim como aquela mulher, né, que lavou os pés de Jesus, né? E jogou e ungiu a Jesus ali com óleo. E aí Jesus estava sendo julgado, né, pelo anfitrião da casa ali que o recebia, por Simão. E ele dizia: Nossa, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer isso daí, não. E aí Jesus conta uma história, né? Olha, se você tem uma pessoa que te deve 50 dinheiros e a outra te deve 500, né? E aí você perdoa a dívida dos dois. Quem que você acha que vai ficar mais grato? A que devia 50 ou a que devia 500? Né?
Então, quem mais pecou é quem mais ama, né? Porque reconhece através do Espírito Santo a enormidade do seu pecado e através do Espírito Santo, né? Ele nos leva a esse arrependimento e o próprio Cristo, então, nos outorga o perdão. Vocês queriam fazer mais algum comentário sobre esses dois pontos que eu estou falando? Se vocês quiserem, eu posso avançar aqui. Deixa eu... Vocês estão vendo aí minha tela ainda, né? Travou aqui, foi. Esse daqui é bem interessante também, né? Que é o que eu tenho comentado aqui. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. Pedro elucidou este ponto em sua declaração aos israelitas, dizendo: Deus, com sua destra, né, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Então é o que a gente tem comentado aqui, né? Por isso que nós não precisamos nos desesperar, precisamos simplesmente ir aos pés de Jesus assim como estamos, porque é através dele que ele nos concederá o arrependimento e o perdão dos nossos pecados. Cristo tem de revelar-se ao pecador como o Salvador morto pelos pecados do mundo, e ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção, que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é incompreensível, e esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito e inspira-lhe a alma à contrição. Então é esse amor, né? Como diz lá que o João, né, fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é esse amor, essa bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quando a gente contempla a Cristo, por isso que o irmão White fala que nós deveríamos estudar, né, meditar diariamente nas cenas finais de Cristo, né, da sua morte ali, porque quando a gente contempla o Calvário, a gente começa a entender a que ponto que levou os nossos pecados, né? E quão incomparável o amor é de Deus pelo ser humano, né? Porque nessa história, o próprio Deus, né, foi quem sofreu, Jesus sofreu, os anjos sofreram, né? Todo o céu ali foi comprometido, né? Toda aquela paz que existia, Jesus deixando o céu, o seu trono, a sua glória e majestade, vindo viver como ele viveu, morrer como ele morreu, né? Os anjos, né, com toda aquela expectação, não compreendendo toda essa história, até a cruz ainda havia dúvidas, né, do plano que estava acontecendo. E quando a gente compreende, né, quando a gente contempla tudo isso, a gente consegue realmente entender que amor é esse, né? Que amor é esse que Deus tem, né? E a irmã White fala que não foi para Deus também, não pense que para Deus não foi difícil entregar o seu filho, ela fala. Foi muito difícil para Deus também entregar o próprio filho, né, para morrer por cada um de nós. Aqui um pouquinho do que eu falei, né, também, é verdade que os homens às vezes se envergonham de seus caminhos pecaminosos e renunciam a alguns de seus maus hábitos, antes de estar conscientes de que estão sendo atraídos a Cristo. Quando quer, porém, que façam um esforço para reformar-se, movidos do desejo sincero de proceder bem, é sempre o poder de Cristo que os está atraindo. Uma influência para eles desconhecida lhes opera na alma, despertando-lhes a consciência e sua vida exterior emenda-se. E é verdade, né? Tem um louvor que às vezes a gente canta na igreja, né? Que é do ofertório, que diz assim: tudo que há de bom em mim provém de Deus. E é verdade, né? Tudo, qualquer ato, né, que venha proceder do ser humano que seja aos olhos humanos algo bom,
né, até o desejo sincero de proceder bem. É o poder de Cristo, esse poder sobrenatural, né, exterior, que está atraindo nós para Cristo. E essa influência, né, que para nós às vezes é desconhecida, ela é operada na alma, despertando-nos a consciência, e então isso é refletido na nossa vida exterior. Então, por isso que, como Jesus disse lá das árvores, né, não tem como uma árvore boa produzir bons frutos, e não tem como uma árvore boa produzir maus frutos, e não tem como uma árvore má produzir bons frutos, né? Uma hora esses frutos eles vão se mostrar, se revelar como é em sua natureza. Ah, isso daqui é bonito demais. E quando Cristo os atrai, levando-os a olhar a sua cruz, para contemplar aquele que os seus pecados ali cravaram, o mandamento desperta na consciência. É-lhes revelada a pecaminosidade de sua vida, o pecado que se acha arraigado em sua alma. Começam a compreender alguma coisa da justiça de Cristo e exclamam: o que é o pecado que devesse exigir tão grande sacrifício pela redenção de sua vítima? Acaso se fez preciso todo esse amor, todo esse sofrimento, toda essa humilhação para que não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna? E é verdade. Quando a gente olha ali pro cordeirinho que foi morto, né, lá desde a fundação do mundo, quando Deus estabeleceu ali o sacrifício para Adão e Eva, é interessante porque na ideia dos pagãos, eles sacrificam com a ideia de apaziguar a ira de um Deus deles, né? Porém, por que Deus estabeleceu o sacrifício ali representando, simbolizando o próprio Jesus, né? Não, com Deus não funciona assim. O sacrifício não é para apaziguar a ira de um Deus irado, não é isso. Quando Deus ele estabeleceu ali o sacrifício, era para que isso mudasse a mentalidade do adorador. Quando a gente contempla o sacrifício de Cristo, é que na nossa mente haja uma mudança, para que a gente perceba quão terrível é a morte e quão terrível é o pecado. Foi por isso que Deus estabeleceu ali o sacrifício, para que quando Adão e Eva olhassem por aquele animalzinho morrendo, sendo sacrificado por conta da desobediência que eles foram levados, né, a praticar, para que eles vissem quão terrível é o pecado. E isso é para nós hoje também. Quando a gente olha o sacrifício de Cristo, a gente entendeu o que é o pecado, que devesse exigir tão grande sacrifício pela redenção de sua vítima. E quando a gente entende Jesus, o próprio Deus, né, o Verbo encarnado, viver uma vida tão humilde ao ponto dele dizer que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, viver uma vida tão simples como ele viveu aqui e sofrer tudo que Jesus sofreu, né? Não tem como dizer, esse amor atrai, enternece a alma, né? Não tem como a gente não ser movido a algum pensamento de realmente perguntar e exclamar que amor é esse. E por isso que a gente não consegue entender e vamos estudar por toda a eternidade esse amor. Que nem os anjos conseguem compreender o que é isso. A irmã White fala que os anjos não sabem o que é graça porque eles não precisam de graça. Graça é um favor imerecido a seres pecadores. Então, só nós, quando chegarmos no céu, vamos contar para os anjos as nossas experiências que passamos aqui. Tem um hino que diz, né? Há tais cantos lá no céu que aqui ninguém jamais ouviu. Eu gosto muito desse hino porque diz, né? Que os anjos cantam santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações, mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Então é realmente isso, né? Quando a gente chegar no céu, que privilégio a gente vai ter de contar a nossa experiência
do que a justiça de Cristo, os méritos dele fez na nossa vida. Quando vencemos tentações e oramos e memorizamos a palavra de Deus que nos ajudou a vencer pensamentos pecaminosos, né? E nós vamos contar todas essas experiências para os anjos, que eles vão perguntar como que foi esse momento que aconteceu isso, e a gente vai falar, eu me ajoelhei, orei, Deus me trouxe o alívio, me trouxe o escape. Então, essa é uma experiência que nós vamos contar e vamos estudar por toda a eternidade, né? A história da cruz. Ai, eu gosto mais desse hino, dessa, dessa ideia de poder contemplar, né, essas maravilhas da terra, da nova terra. O mesmo poder divino que opera nas coisas da natureza fala aos corações dos homens e cria nelas um irresistível desejo de obter algo que não possuem. As coisas do mundo não as satisfazem mais. E aqui eu lembro muito acho que vocês também, né, podem lembrar do primeiro momento ali da nossa conversão, né? Porque Deus, ele cria esse poder divino, né, que opera nas coisas exteriores da natureza, ele opera também no nosso coração e ele cria esse desejo irresistível, né, de obter algo que não possui. O Daniel sempre fala nas pregações dele que em Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. E muitas das vezes, quando nós não conhecemos Deus, nós queremos preencher essa eternidade com coisas que passam, né? Com coisas passageiras, com coisas pequenas deste mundo. A gente tenta preencher com viagens, com compras, com coisas, com pessoas, com comida. Mas, na verdade, se Deus colocou a eternidade no nosso coração, somente algo que é eterno vai preencher esse espaço, esse vazio. E só Deus que é eterno. Então, esse desejo irresistível de possuir o que a gente não tem, é esse desejo, essa sede de Deus, né? A minha alma tem sede de Deus, como a corça suspira, né, pela corrente das águas, assim, ó, Deus suspira a minha alma. E aí Deus nos dá esse desejo, né, de possuir essa eternidade que somente Deus pode preencher no nosso coração, né? E para aqueles que estão tentando matar a sede com a poluição deste mundo, é dada a mensagem. E aí ele fala lá em Apocalipse 22:17, né? Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Você que tem no coração o desejo de obter algo melhor do que aquilo que o mundo pode dar, reconheça nessa necessidade a voz de Deus falando à sua mente. Peça que ele lhe conceda o arrependimento e que revele Cristo em seu infinito amor e perfeita pureza. Então, peça, ore a Deus isso, né? Peça que Deus lhe conceda esse arrependimento verdadeiro e revele a Jesus em seu infinito amor e perfeita pureza. Que esse amor, que a gente, ao contemplar ele trará em nós o arrependimento, o verdadeiro arrependimento. A gente deve sempre orar a Deus, Senhor, me mostre os pecados que eu preciso me arrepender, né? Me mostre os meus pecados ocultos, expurga da minha vida, né? Do meu coração, na minha mente, os meus pecados ainda não confessados. E pelos méritos de Jesus, me conceda o arrependimento e o perdão, né? Devemos sempre orar a Deus essa oração. Assim como Davi orou, aqui no Salmo 51, né? Deus não deseja sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração arrependido, né? E um coração arrependido, contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então Deus, ele não quer as nossas obras de justiça, né, que são como trapo de imundícia. Deus, ele quer o nosso coração contrito e arrependido. E um coração quebrantado e arrependido ele não desprezará, né? Deixa eu ver que oração, porque se deixar eu falo, viu? Tranquilo, são 8h18.
Ah, então tá. E aqui também exatamente isso que eu estava falando, né? Na vida do Salvador exemplificam-se perfeitamente os princípios da lei de Deus, o amor de Deus e amor ao homem, né? A benevolência, o amor abnegado eram a vida de sua alma. É quando o contemplamos, quando a luz de nosso Salvador incide sobre nós, que vemos a pecaminosidade do nosso coração, que foi o que eu falei lá no princípio, né? Então, é por isso que nós precisamos sempre contemplar a Cristo, o nosso Salvador, porque quando a luz dele se incide sobre nós, quando vimos a sua vida perfeita, né? O caráter de Cristo em se submeter à vontade do próprio Pai e viver uma vida abnegada em detrimento, né, de salvar a vida do ser humano, um ser humano não merecedor, né? Realmente a gente vê a nossa pecaminosidade do nosso coração. E é possível que tenhamos lisonjeado, como fez Nicodemos, com a ideia de que nossa vida tem sido justa, nosso caráter moral reto, julgando não termos necessidade de humilhar perante Deus o coração como um pecador vulgar. Mas quando a luz de Cristo nos ilumina a alma, vemos quão impuros somos, discernimos o egoísmo dos nossos motivos, nossa inimizade contra Deus, que tem maculado todos os atos de nossa vida, reconheceremos então que nossa própria justiça é, na verdade, como trapos imundos, e unicamente o sangue de Cristo nos pode lavar da mancha do pecado e renovarmos o coração à sua semelhança. Como diz lá em Marcos 7, né, que tudo que procede do coração, o que que é? Deixa eu abrir aqui para ler para vocês. Por isso que nós precisamos entender qual que é a nossa real condição. A real condição do ser humano é, como diz lá em Jeremias, né? O coração do homem, ele é perverso, desesperadamente corrupto, né? Em Marcos 7 diz que do interior dos homens, né, saem os maus pensamentos, adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. E todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Esse é o estado do homem natural. Esse é o estado pecaminoso do homem que não tem em si a veste da justiça de Cristo, né? Muitas das pessoas, quando a gente vai pregar, às vezes, né, as pessoas falam, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, não roubo, eu pago meus impostos em dia, né? E esse é o maior erro, né? O maior perigo que o ser humano pode ter é achar que a condição, a situação dele é boa, né? Achar que ele ali Nicodemos, né? E aí, então, o que que Jesus fez com Nicodemos, né? Ele jogou a justiça de Nicodemos no pó, né? E é isso que Deus quer fazer conosco, quer jogar a nossa justiça própria no pó. Essa é a obra da justificação pela fé, lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por si mesmo, né? E é exatamente isso. Isso é importante a gente entender, porque através disso, através dessa minha real entendimento da minha condição, é isso que vai me levar ao arrependimento, eu contemplar a Cristo, e aí isso então operará em mim um verdadeiro arrependimento e o perdão dos meus pecados, né? Thalita, Oi. sem querer atrapalhar. Não, pode falar. Isso combinou muito com a leitura que eu estou fazendo. Eu estou lendo aquele livro, A Mensagem do Terceiro Anjo, de Alonso Jones, né? Ah, legal. Uhum. E tem uma parte aqui que ele fala justamente sobre isso, quando as pessoas, aqueles que chegarem diante de Cristo, disserem assim, Senhor, em teu nome fizemos tantos milagres, fizemos curas, expulsamos demônios, nós. Ou seja, apresentando a própria justiça. E Jesus, para esses, vai dizer, né, afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, malditos, né, porque praticais a iniquidade. E tem um texto aqui que ele expõe que eu achei muito, muito bonito. É como se fosse a fala daqueles que serão salvos realmente, né, pela justiça de Cristo. Eu posso ler esse texto? Pode, por favor. Uhum. Pronto, ele diz assim, ó, então aqueles que estarão, né, diante da presença de Cristo naquele grande dia, os salvos, eles dirão assim, olha, eu não fiz nada para merecer esta herança. Eu sou um pecador e dependo somente da graça do Senhor.
Oh, eu era tão desgraçado, tão completamente cativo e em tamanha prisão que ninguém podia me libertar a não ser o Senhor. Eu era tão miserável que tudo o que eu podia fazer era rogar constantemente ao Senhor para me confortar. Tão pobre que eu tinha que estar constantemente solicitando ao Senhor. Tão cego que ninguém a não ser o Senhor podia me fazer ver. Tão nu que ninguém podia me vestir, senão o próprio Deus. Todo o direito que eu tenho é o que Jesus fez por mim, mas o Senhor me amou. Quando em minha desgraça eu clamei, ele me livrou. Quando em minha miséria eu almejava o conforto, ele sempre me confortou. Quando em minha pobreza eu lhe pedi, ele me encheu de riquezas. Quando em minha cegueira eu lhe roguei que revelasse o caminho, para que eu pudesse conhecer o caminho, ele me guiou durante todo o tempo e me fez ver. Quando eu estava tão nu que ninguém podia me vestir, ora, ele me deu estas vestes que eu tenho. Portanto, tudo que eu posso apresentar, tudo que eu tenho para apresentar como razão pela qual eu possa entrar, qualquer direito que me faria entrar, é apenas o que ele fez por mim. Se isso não me permitir passar, então eu vou ficar de fora, e isso também será justo. Se eu ficar de fora, não tenho reclamações a fazer, mas, ó, será que isso não me autoriza a entrar e possuir a herança? Uau! Muito lindo, É, né? isso é justificação pela fé, né? É, É a pessoa entender. Por isso que assim a gente não deve lisonjear a ninguém, né? E a própria Bíblia fala, né, que nenhuma boca se louve a si mesmo, né? Que o outro, né? E até mesmo nenhum outro, porque tudo que tem de bom em nós é como eu falei, né? Aquele, né? É verdade. Tudo que há de bom em mim provém de Deus, né? Em nós não há nada de bom. No nosso coração só há corrupção e pensamentos maus, né? E a gente precisa dessa justiça para transformar esse nosso coração, né? Para nos tirar desse lamaçal do pecado, né? Que é a nossa condição realmente. E por isso que eu digo que se a gente não entender isso, essa nossa condição, essa questão do arrependimento, do perdão, ela não acontece. Porque a pessoa, a gente vai até ver isso um pouquinho mais aqui para frente, né? Sobre a questão dos pecados, né? Acho que está no próximo slide. Deixa eu ver se é esse daqui. Aí tá no próximo. Já vai chegar. A alma assim comovida odiará o seu egoísmo, aborrecerá o seu amor próprio e buscará pela justiça de Cristo a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Olha só, que é exatamente isso que você leu ali no texto, né? A alma, quando ela se comove, né? Quando ela entende esse amor, esse sacrifício de Cristo, né? E ela vê que a sua justiça própria não é realmente um trapo, né, de imundícia, ela a passa a odiar o próprio egoísmo, aborrece o amor próprio e buscará pela justiça de Cristo, né, pelas vestes de Cristo imputada nela, a pureza de coração que está em harmonia com a lei de Deus e o caráter de Cristo. Diz Paulo que segundo a justiça que há na lei, no que respeita aos atos exteriores, ele era irrepreensível. Aquele jovem rico também, né? Ele era, nos atos exteriores, ele era excelente. Mas quando Jesus faz a proposta para ele, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue, Jesus provou para aquele jovem rico que, na verdade, ele não amava a Deus e não amava o próximo, porque ele não teve coragem de vender as riquezas, os bens que ele tinha, ele amou mais as riquezas, e nem muito menos para vender e dar para os pobres. Então, ele não amava o próximo. Então, nos atos exteriores, ele cumpria muito bem a lei, desde a sua infância, ele disse, né? Mas Jesus mostrou para ele que não, que ele não guardava, que ele ainda não tinha sido justificado, né? Quando, porém, chegou a discernir o caráter espiritual da lei, né? Como eu falei lá em Salmo 119, 96, os teus mandamentos são amplíssimos, porque a lei, ela não julga só atos exteriores, né? A lei de Deus, ela discerne pensamentos, sentimentos e motivos. Então ele se reconheceu pecador. Julgado pela letra da lei, segundo os homens, aplicam a vida exterior. Haviam se afastado do pecado,
Mas quando olhou as profundezas dos santos preceitos e se viu a si próprio como o via Deus, prostrou-se humilde e confessou a culpa. Diz ele: Eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E aí, então, Cristo pôde, então, operar ali, né? Cobrir Paulo realmente da justiça de Cristo, né? Das vestes da justificação pela fé. E essa é a parte que eu ia comentar aqui. Opa, voltou. Deus não considera todos os pecados igualmente graves. Aos seus olhos, como aos dos homens, gradações de culpa. Por mais insignificante, porém, que este ou aquele mau ato possa parecer aos olhos humanos. Pecado algum é pequeno à vista de Deus. O juízo do homem é parcial e imperfeito, mas Deus avalia todas as coisas como são na realidade. E aqui eu acho bem interessante, né? Eu gosto muito de falar sobre a reforma do coração. Ultimamente eu só tenho pregado sobre isso. E eu gosto muito desse texto porque mostra exatamente isso. Quando Marcos 7 me diz que é do coração que procedem esses males, né? O furto, a avareza, o homicídio, a inveja, a fornicação, a soberba, a loucura, blasfêmia, engano. Esses pecados são aqueles pecados que estão ocultos, que ninguém vê. Claro que às vezes eles se transformam em atos exteriores ruins, né? Mas muitas pessoas podem esconder esses maus pensamentos e sentimentos do seu coração. Mas o bêbado, né, que tá ali na rua, né, ele é excluído do céu, né? Muitos já julgam, para esse daí não tem jeito, para esse daí não tem salvação. Às vezes, quando a gente está lá em São Paulo, a gente faz um trabalho com uma amiga num restaurante, que ela leva marmitas na Cracolândia, né? Todos os sábados. E às vezes a gente vai acompanhar ela. Ela entrega cerca de 400 a 500 marmitas todo sábado lá na Cracolândia. E quando a gente olha ali aquela situação, a gente fala, meu Deus. A gente chega realmente a pensar, não tem jeito para esse povo. Né? A gente chega a dizer como ela faz aí, né? O bêbado, ele acaba sendo desprezado, fala que aquele pecado excluirá do céu. Mas até mesmo na Cracolândia a gente presenciou atos de amor ali. E hoje tem um irmão que está há 5 anos na nossa igreja, que ele saiu da Cracolândia. Mas ao passo que o orgulho, o egoísmo e a cobiça muitas vezes não são reprovados. Né? Por quê? Porque estão escondidos. E esse, aos olhos de Deus, ela vai dizer aqui, né? Esses daí são especialmente ofensivos a Deus. O orgulho, o egoísmo e a cobiça são mais ofensivos a Deus. Por quê? Porque são contrários à benevolência do caráter de Deus. O caráter de Deus é amor, e o contrário do amor é o egoísmo. Né? O caráter de Deus é entrega. O caráter de Satanás é cobiçar. O caráter de Deus é humildade, né? Como o próprio Jesus disse, eu sou manso e humilde. O caráter de Satanás é orgulho, né? Então são ofensivos a Deus porque são totalmente ao contrário do caráter de Deus, que é desinteressado amor, né? E que é a própria atmosfera do universo não caído. A pessoa que cai em algum pecado grosseiro sente, talvez, sua vergonha e miséria e sua necessidade da graça de Cristo. O bêbado, ele pode sentir, né? O drogado, ou aquele que rouba, né? Talvez que até cometa algum assassinato, algum homicídio, né? Ele consegue sentir a vergonha e miséria e a necessidade da graça de Cristo. Mas o orgulhoso, ele não vai sentir necessidade. Como que o orgulhoso vai sentir necessidade de alguma coisa? E assim, então, ele fecha o coração a Cristo e as infinitas bênçãos que ele veio dar, né? Então, como é perigoso a gente alimentar esses tipos de sentimentos, né? No nosso coração, que aos olhos de Deus, sim, são piores, são pecados piores, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente venha pedir para Deus sondar o nosso coração, né? E tirar esses sentimentos do nosso coração. Se você vê sua pecaminosidade, não espere tornar-se melhor. Quantos há que julgam não ser suficientemente bons para ir a Cristo?
Você acha que vai se tornar uma pessoa melhor pelos seus próprios esforços? Foi aquilo que a gente tinha comentado lá no começo, né? Não espere você se sentir melhor para você ir até Jesus, porque você não vai conseguir isso pelos seus próprios esforços. E aí ela menciona aqui Jeremias, né? Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Não tem como. Só em Deus é que há socorro para nós. Não devemos esperar persuasões mais fortes, melhores oportunidades ou um temperamento mais santo. De nós mesmos nada podemos fazer. Temos de ir a Cristo exatamente como nos achamos. Como Jesus disse lá em João 15, né? É sem mim nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem Cristo, né? E por isso que precisamos de ir a Ele assim exatamente como nos achamos. Cuidado com os adiantamentos. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza de coração através de Jesus. Nisto é que milhares e milhares têm errado. Olha, é muita gente, milhares e milhares é muita gente para a sua perda eterna. Não me demorarei aqui sobre a brevidade e incerteza da vida, mas há um terrível perigo. Perigo que não é compreendido suficientemente em adiar atender a voz suplicante do Santo Espírito de Deus, preferindo viver em pecado. Pois é isso que acontece quando esse adiantamento ocorre. O pecado, por menor que possa parecer, implica risco de vida, perca de vida eterna. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará nossa destruição. E olha só que tremendo isso, né? Eu já vi muitas pessoas dizerem: ah, não, mas isso não tem problema, eu consigo. A luz vem, né? E a pessoa fala: não, mas eu consigo filtrar isso, eu consigo parar, né? Quando. Não, não brinque com o pecado, né? Muitas pessoas esperam para se batizar, para tomar decisões importantes. Ah, não, mas eu preciso primeiro terminar minha faculdade, eu preciso primeiro terminar de fazer tal coisa. Não brinque com o perigo, né? Ela fala: cuidado com os adiantamentos. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza de coração através de Jesus. Porque essas pequenas coisinhas, né, as raposinhas, que a gente não vencer, acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. As raposinhas da vinha, né, que não forem vencidas, elas acabarão por nos vencer e causará então a nossa destruição. São as pequenas coisinhas diárias, né? As pequenas coisinhas que vão minando a nossa vida e vai construindo o nosso caráter. Então, se o Espírito Santo, como diz lá em Hebreus 3, hoje se ouvirdes a sua voz, não endurecerás o vosso coração, né? Porque o dia da salvação é hoje. Então, até nas pequenas coisas, Jesus ele quer nos purificar, né? Muitos tranquilizam a consciência perturbada com o pensamento de que poderão mudar seu ímpio procedimento quando bem quiserem. Gente, Satanás ele quer fazer com que as pessoas acreditem nisso. Irmão White fala que milhões e milhões caem nisso, caem nesse erro, né? Pensam que, ah, não, quando eu quiser, né? Quando não, não brinque com o pecado, porque como diz lá em Tiago, né? Satanás ele nos tenta, né? Segundo as nossas próprias concupiscências. E aquilo que às vezes era só uma manchinha, era só uma coisinha pequena, pode se transformar em algo grande. Como Jesus disse, quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Que poderão mudar o seu procedimento quando bem quiserem, que podem acolher levianamente o convite da misericórdia e, contudo, não deixar de serem impressionados repetidamente. Julgam que depois de haverem desprezado o Espírito da graça, depois de haverem posto sua influência do lado de Satanás, em um momento de terrível aflição poderão mudar sua vida. Não. Mas isso não é tão fácil. A experiência, a educação de toda uma vida moldou o caráter de tal maneira que poucos há que então desejam receber a imagem de Jesus. Aqui ela vai falar um pouquinho sobre a questão da vontade também, né? Eu ia comentar aqui uma coisa que me fugiu da minha mente. Peraí. Ah, tá, eu lembrei sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo, né? É exatamente isso o que acontece quando a pessoa despreza o Espírito Santo.
Quando Deus ele fala aos nossos corações, ele nos convence, né, do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa ignora, ela diz que, ah, não, deixa isso para depois, quando eu quiser eu faço essas mudanças, né? A voz do Espírito Santo ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, porque a pessoa ela só está alimentando os seus pecados, né? Ela vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. E pode chegar um momento que ela não consiga mais ouvir essa voz do Espírito Santo falando ao coração dela. E aí então, como diz aqui, né? E poucos então que podem, que vão desejar receber a imagem de Jesus, porque a santidade já não vai ser algo que faz parte, né, do caráter dele, daquela pessoa, porque ele já vai estar tão embebido, né, tão mergulhado naquele pecado, que ele vai começar a rejeitar as coisas de Deus e a voz do Espírito Santo vai perdendo, né, a força. E aqui é onde há um grande perigo, né, da gente cometer o pecado contra o Espírito Santo. Um mau traço de caráter que seja, um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará neutralizando todo o poder do Evangelho. Toda condescendência pecaminosa fortalece a aversão da alma para com Deus. O homem que manifesta uma incredulidade obstinada ou uma astuta indiferença para com a verdade divina está apenas colhendo aquilo que ele mesmo semeou. Em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra o brincar com o mal que as palavras do sábio, do que o pecador com as cordas do seu pecado será detido. Né? A pessoa, como diz, ela se enforcou com a própria corda, né? Está lá em Provérbios 5:22. Por isso que nós não podemos brincar, queridos, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aqui fala, né, quando o homem que manifesta uma incredulidade, o quê? Obstinada, né, indiferença para com as coisas de Deus. Existem muitas pessoas assim, queridos, que a gente fala, a gente repete, às vezes a gente prega nas igrejas, fala, mostra ali de forma clara, e você sai dali, as pessoas saem como se nada tivesse acontecido. Sai como se não tivesse, a gente parece que estava falando com a porta, com a parede, parece que nada foi dito. Existem, claro, pessoas que estão lutando, né? Mas que não estão aqui com incredulidade obstinada ou com indiferença para as coisas de Deus. Existem pessoas que estão lutando, né? Reconhecem os seus erros, as suas dificuldades, mas existem pessoas obstinadas no erro e que querem continuar indiferentes, né? E realmente é muito triste. Então, por isso que a gente precisa ter humildade e coragem de falar como Davi, né? Os meus pecados estão diante de mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, né? E renova dentro de mim um espírito inabalável, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo, né? Mas Cristo está pronto para nos libertar do pecado, mas ele não faz isso contra a nossa vontade. É que ela vai falar um pouquinho sobre a vontade. Lá no capítulo 5 vocês vão estudar mais sobre a vontade. Eu acho que já está acabando, tá, Rô? Falta só esses dois aqui. Se por causa da persistente, a própria vontade ficar inteiramente inclinada para o mal e passarmos a não ter mais o desejo de ficar livres, se a vontade não aceitar a graça, o que mais Deus pode fazer? Cometemos o pecado contra o Espírito Santo. Nós mesmos nos destruímos por nossa deliberada rejeição do seu amor. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. E se ouvirdes hoje a sua voz, não endurecerás o vosso coração. Lá no capítulo 5, vocês vão estudar um pouquinho mais sobre a questão da vontade, então não vou me ater muito aqui, tá? Mas é um tema interessante. Estudai com oração a palavra divina. Ela vos apresenta, na lei de Deus e na vida de Cristo, os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Convence do pecado, revela claramente o caminho da salvação, dá-lhe ouvidos como a voz de Deus falando à vossa alma. E aqui ela chama, né, faz o convite para que a gente viva, então, de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Quando Satanás se achega a vós para dizer que sois grande pecador, erguei os olhos ao vosso Redentor e falai de seus méritos. O que vos ajudará é olhar para a sua luz. Reconhecei vossos pecados, mas dizei ao inimigo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que por seu inefável amor podereis ser salvo.
Então, quando Satanás nos acusar, né, querer nos esmagar com o peso do pecado, olhar para Cristo e dizer para Satanás, né? Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal, e que por seu inefável amor eu posso ser salvo, né? E que a gente possa crer realmente nisso, nesse maravilhoso amor que Deus deu para nós, né, através de Cristo Jesus, e a certeza da salvação e do perdão dos nossos pecados. Prontinho, Rô. Desculpa Amém. se eu passei aí um pouquinho. Tranquilo, foi ótimo, Thalita. Louvado seja Deus. Amém. Eu não sei se todos podem ficar mais um pouquinho. Eu queria que você só compartilhasse conosco como foi que o Evangelho lhe alcançou, compartilhasse conosco um pouquinho do seu testemunho. Sim, sim, posso. Eu ia até falar mesmo ali no, na parte ali do texto, né? Mas eu acabei esquecendo. É, eu nasci num Você berço consegue, católico, né? você consegue encerrar aqui a apresentação? Consigo. Uhum, deixa eu tirar aqui, peraí. Vamos ver como que é que eu faço aqui, peraí. Aqui. Deu Pronto, certo? isso. Aí, pronto. É, eu, eu nasci num berço católico, né? Minha mãe mora com os meus tios e eu vivi muito tempo ali com eles, né? Com uma influência católica. E, por outro lado, assim, a família do meu pai, eles eram evangélicos. Então, a gente tinha, assim, eu tinha uma confusão, espiritual na minha mente, porque eu não gostava muito da Igreja Católica por conta dos santos, eu tinha medo, mas também não gostava muito da conduta da família do meu pai ali, né? E aí fiquei com essa confusão durante muitos anos. Quando foi mais ou menos no ano de 2013, eu comecei a sentir uma necessidade, é, alguns questionamentos começaram a surgir na minha mente, comecei a sentir uma angústia, um vazio muito grande, né? E no ano de 2013 eu me formei na faculdade e sempre tive o desejo assim de me formar na faculdade, de sair da casa dos meus tios e, e ser alguém na vida assim, né? De ter minha casa, de ter algumas coisas assim. E aí, quando eu me formei na faculdade, a, a oradora, né, no dia da nossa formatura, ela falou pra gente, ela fez uma oração e ela falou assim que realmente que a gente deveria dar graças a Deus, né, por a gente ter chegado ali até o fim da faculdade. E passou um filme assim na minha mente de que realmente tudo que eu estava vivendo ali foi por Deus, porque foram momentos muito difíceis. Eu trabalhava e estudava, então às vezes eu tinha que sair muito cedo de casa para ir para o trabalho. Pegava metrô, pegava trem, pegava ônibus, depois de lá ia para a faculdade, chegava em casa mais de meia-noite, porque eu estudava à noite, né? Então, eu cheguei por vários momentos a ponto de querer desistir da faculdade porque era muito cansativo para mim. E aí aquilo me veio assim na minha mente, o Espírito Santo mesmo, né? Falando, olha, realmente eu só cheguei aqui por Deus. Eu reconheci que aquilo era uma dádiva de Deus, que eu por mim mesmo não tinha conseguido fazer, né? Chegar ao fim da faculdade, tudo, me formar. E era uma coisa que eu queria muito. E ali, depois daquele momento, eu comecei a sentir uma insatisfação, uma angústia muito grande. Eu saía, ia pra balada, eu chegava em casa assim, muito angustiada, chorava muito. E eu queria as respostas, né? Que é aquilo que eu falei, né? A eternidade que Deus colocou no nosso coração e eu estava tentando preencher com as coisas do mundo. E somente Deus que é eterno que pode preencher esse vazio. E aí eu comecei a ir para a missa, né, aos domingos na Igreja Católica, porque eu queria essas respostas, eu queria Deus. E aí eu comecei a deixar tudo que eu vivia das coisas do mundo e queria Deus. Só que eu ia e voltava do mesmo jeito que eu ia, né? E eu via que nada me preenchia ali. E um dia, indo para a Igreja Católica, eu fiz uma oração. E eu só fui lembrar dessa oração depois que eu já estava batizada na Igreja Adventista. E eu orei a Deus, falei, Senhor, me leva para a igreja verdadeira, porque eu preciso dessas respostas, eu preciso preencher esse vazio no meu coração.
E aí passou-se um tempo, no final de 2000 nesse período a minha avó faleceu, né? E meu pai tinha feito uma promessa para minha avó que ele ia se batizar. Minha avó era batista, né? E meu pai nunca se firmou em igreja nenhuma. E aí um dia ele foi visitar uma igreja adventista na cidade dele, num domingo, e aí deram uns livrinhos do Impacto Esperança para ele e tudo. E ele chegou em casa, vida que segue. Aí ele deixou os livros ali, meu pai não é de leitura, deixou os livros em cima da mesa e normal, continuou visitando outras igrejas, foi em igrejas evangélicas, tudo. E por aí foi. E aí, um dia, quando eu fui visitar meu pai, eu peguei esse livro do Impacto Esperança, era do Bulhon, falando sobre algumas histórias, alguns testemunhos. E a minha irmã pegou o outro livro também, que é um compilado do Grande Conflito. E aí eu tava orando a Deus, né, pedindo para Deus resposta, querendo aquilo. E a minha irmã, ela achou ali, a gente achou no final do livrinho, Encontre uma Igreja, né? E aí entramos ali no site do Encontro uma Igreja, achamos uma igreja perto de onde a gente morava e fomos visitar. E aí, então, desde aquele primeiro dia que eu fui visitar, eu nunca mais deixei de pisar na igreja. Nunca mais eu deixei de. Aí eu comecei a fazer estudos bíblicos, né? Nos ofereceram estudos bíblicos. Aí a minha irmã desistiu, ela parou, não quis continuar os estudos. Eu continuei, depois de 9 meses eu me batizei. Aí depois eu comecei a dar estudo bíblico pro meu pai também. Aí depois de 2 anos ele se batizou, em 2016. Eu me batizei em 2014, ele se batizou em 2016. E assim foi, nunca mais deixei de entrar na igreja adventista, assim, desde aquele primeiro dia, no domingo, que eu entrei, foi em fevereiro. Eu até lembro o dia, o mês e o ano. E aí lá eu me batizei, e é o primeiro livro que eu li, inclusive, né, quando eu entrei na igreja, foi O Caminho a Cristo. E assim, não tem como dizer que Deus não levantou essa mulher como uma profeta, porque o que ela escreve são coisas que prescrutam o nosso coração. Você vê que são palavras vindas de Deus. Não tem como um ser humano escrever o que ela escreveu aqui nesse livro. Não tem como, isso não vem de ser humano. Não vem de ninguém. Isso aqui só pode vir de Deus. E aí eu fiquei assim maravilhada, né, com esse livro. E aí quando foi em novembro de 2014 eu me batizei na igreja adventista. Bênção do céu, Thalita. Louvado seja Amém. Deus. É bem resumidinho, né? Porque não dá tempo, mas Mais uma bênção já deu para sentir, assim, né? É impactante a gente ver uma pessoa que tem poucos anos na igreja, uhum. né? Comparado a muitas outras pessoas. E 2014 também foi o meu ano da virada. Na verdade, foi o meu renascimento, o meu reencontro, assim, com Jesus, depois de 15 anos dentro da igreja. Olha, eu não sei o que que acontece, mas muitas das pessoas que eu converso que veio nessa época ou que já era da igreja, 2013, 14, 2015, esses 3 anos foi assim algo que aconteceu que muita gente foi um despertar, um reavivamento muito grande que Deus promoveu no meio do povo de Deus, sabe? Porque eu conheço muita gente que veio nesses 3 anos e muitos que já eram da igreja foram despertados assim nessas épocas mesmo. Reavivados, né? Uhum. E Foram interessante reavivados. isso que você está falando, porque eu tinha percebido isso, mas eu digo, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Porque foi o ano do meu reencontro com Cristo, né? E fica marcado, né? Mas realmente, depois que você falou, é muita gente que eu encontro, assim, tanto sobre reavivamento, né? Mesmo dentro da igreja, como também pessoas de fora que vieram, conheceram a verdade. Olha aqui, ó, a Jailza dizendo, ó, foi batizada em agosto de 2014. É, tá vendo? Então, assim, realmente foram anos em que o Senhor ele foi chamando, fazendo um chamado especial, e de lá para cá a gente vê realmente como as profecias têm se cumprido, como tudo está apontando para a breve volta de Jesus. E podem me chamar de fanática, de o que quiser, mas eu acredito que não falta muito. E logo nós veremos, né, a face do nosso Salvador. E vamos orar, pedir Amém. ao Espírito Santo que nos ajude a estarmos como como eu li aquele texto, né, do Alonso Jones, como os salvos que estarão reconhecendo realmente que foi somente pela justiça de Cristo, pelos méritos de Jesus, que nós estaremos realmente no lugar que ele prometeu para cada um de nós. Então, que Deus nos Amém. abençoe a todos nós,
Quero agradecer a participação, a presença de todos, agradecer sua participação, Thalita. Louvado seja Amém, Deus seja Deus louvado. por cada palavra, por esses momentos que foram muito preciosos, né, para todos nós. Então, vamos fazer uma oração nesse momento para encerrar. Vou pedir a você para orar com a gente. Tá bom, posso orar sim. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, e agradecemos por este grupo, por esse estudo, Pai, por essas palavras tão maravilhosas. O Senhor sabia, Pai, que haveria dificuldade de entendimento ao ler e estudarmos a Bíblia, mas o Senhor não nos deixou sem profeta, Pai. O Senhor deixou textos inspirados que nos ajudariam a ampliar o nosso conhecimento, a entender os textos da Bíblia, para que nós pudéssemos compreender de forma mais profunda realmente o que o Senhor quer nos dizer para o tempo do fim. Então, por favor, Senhor Deus, opere em nós tanto querer como efetuar. Nós entregamos, Senhor Deus, a nossa vontade a Ti e que o Senhor faça essa transformação no nosso caráter, no nosso coração. Jogue a nossa glória no pó, realmente, Senhor Deus, e coloque a justiça, a veste de Jesus em nós, para operar em nós, Senhor Deus, o verdadeiro arrependimento, o perdão dos nossos pecados e uma real conversão na nossa vida. O Senhor abençoe a Rosana, a sua família, todo esse grupo, cada família aqui representada, Senhor Deus, e que possamos a cada dia nos entregar, Senhor Deus, verdadeiramente ao batismo do Espírito Santo e uma real conversão na nossa vida. Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, Pai, um sono reparador na tua presença. É o que nós te rogamos e te agradecemos, confiantes, Senhor Deus, nas promessas de Cristo Jesus e nos méritos deles na nossa vida. E é no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Obrigada, Thalita. Deus seja Por louvado. nada, prazer. Deus abençoe vocês, viu? Uma pena não poder participar toda terça, mas sempre que precisar, que puder, estarei aí, viu? Obrigada. Vimos aí algumas vezes o Daniel passando aí por trás. A gente espera que ele É, possa estar conosco também, viu? sim, sim. Orem por nós. Amanhã a gente vai estar indo para o Pará. A gente vai ficar uns 20 dias lá. A gente está aqui na casa do meu pai. Meu pai está aqui também. Aí ele tá estudando bastante também. Mas vamos marcar. Eu já até falei para ele. Aí uma hora que a gente estiver mais tranquilo, aí eu falo para ele fazer também uma terça-feira, Bênção de um Deus, capítulo. gente. Deus Vai abençoe a ser um prazer. todos.